Olá amigos, aqui é o pastor Ezequias da Comunidade Esperança de Fortaleza. Eu quero passar mais um vídeo para vocês hoje, uma série de mensagens. E hoje eu estou mais feliz porque, graças a Deus, eu estou participando com a minha esposa, ela está aqui ao meu lado, é a pastora Cleide, é a minha companheira no ministério. Olá, paz. Para mim é uma alegria, sim, poder participar pela primeira vez com meu esposo desse vídeo e trazer uma palavra que edifique a sua vida, o seu coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas palavras e algo que Deus tem falado comigo e algo que tem assim, de certa forma, eu tenho visto algumas palavras na internet, áudios, às vezes vejo vídeos no canal do YouTube, em meio a tantas informações que nós estamos tendo nesses dias, e informações que a gente vê, chega centenas de informações, isso tem me incomodado. Além de informações que são fake news, né? Mentiras, é algo assim que tem sido algo absurdo que tem chegado pela internet. Também muitas mensagens que vindo as pessoas declarando que vem da parte de Deus, né? Passam áudios, passam vídeos, passam mensagens e muitas delas elas se conflitam entre si. Elas são contrárias uma da outra. Uma hora as pessoas dizem é juízo, outra hora as pessoas dizem é castigo, outra hora dizem é um tempo bom de Deus. Então são coisas assim que vai trazendo conflito para a alma das pessoas. E eu tenho percebido, sim, nós estamos vivendo dias difíceis. Isso é notório, né? Mas Jesus falou no capítulo 18 de Lucas, eu estava lendo, meditando essa manhã, e falando daquela parábola, Jesus falava de uma viúva que insistentemente pedia para que o juiz julgasse a sua causa. E Jesus, depois de explicar que o juiz julgou, mesmo sendo ímpio, ele falou algo que chamou muito a minha atenção. Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, o maior conflito nosso, que abala a nossa fé, são essas más notícias, são notícias mentirosas. Quantas pessoas escutam uma palavra que dizem que é Deus que está mandando, quando ela não se cumpre, frustra a pessoa. Eu quero compartilhar com vocês hoje no livro de Lucas, capítulo 21, algumas palavras de Jesus a respeito do fim dos tempos. Algumas palavras que ele estava liberando para os discípulos a respeito dos dias do fim e quando seguiria, quando chegaria, quando começaria o fim de tudo isso. Jesus está falando com eles de forma clara. Jesus está sendo bem claro ao falar com eles. No capítulo 21 do livro de Lucas, né, a partir do verso 5, Jesus começa dizendo assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E com isso os seus discípulos ficaram abalados com essa notícia e perguntaram: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando essas coisas elas acontecerão? E quando se isso acontecerá conosco, como é que vai ser? Que dia triste, o dia que o templo vai ser totalmente derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui é o nosso símbolo da presença do Pai entre nós. Eu acredito que os discípulos ficaram muito abalados com aquilo, porque o templo representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. As pessoas estavam, os discípulos, as pessoas tinham o templo como um lugar sagrado da presença de Deus. E de repente o Filho de Deus, Jesus, fala isso para eles e isso abalou muito o coração deles. E Jesus começa a falar de algumas coisas que acontecerão ainda na geração deles, que ainda acontecerá com eles, e outras coisas que acontecerá no fim dos tempos. E talvez aqui seja o momento que as pessoas mais confundem essa palavra. Tem coisas que Jesus estava falando para aquela época e tem coisas que Jesus estava falando para a época do final dos tempos, para o início das dores, para o início do fim de tudo. Então eu quero que você compreenda aqui um pouco, porque eu quero que você, nessa hora, tenha assim
compreensão segura de que a palavra de Deus nos leva a um caminho de equilíbrio. E que nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa palavra no nosso coração para que as notícias más não nos tirem o foco, não nos tirem do caminho. Hoje pela manhã, inclusive, antes de ler aqui esse segundo versículo que eu vou ler, eu recebi uma mensagem de uma irmã querida nossa, falando a respeito de um sonho, da tristeza que estava se abatendo sobre o coração dela, porque no sonho ela entendia que chegava uma grande doença sobre a terra e até se referiu isso ao que nós estamos vivendo desse momento do coronavírus. E depois ela sentia que, como se ela tivesse sido levitando, estivesse passando por um momento de arrebatamento, sentia uma paz muito grande. Essas foram as palavras que ela disse. E eu percebia que no momento que eu estava saindo daquele momento, estava recebendo uma paz muito grande, de repente algo me puxava para baixo e sentia um calor muito grande me puxando para baixo, e eu percebia que nós não tínhamos sido arrebatados. Era mais ou menos assim o sonho. E ela disse que estava chorando muito até aquele momento que passou a mensagem para mim. Eu entendi o que ela falou, eu compreendi e não tenho dúvida no que eu vou afirmar para vocês. Esses são tempos que são difíceis, são tempos que essas coisas estão acontecendo, são tempos que nos fazem refletir a respeito do amanhã, a respeito da nossa vida espiritual. E um sonho como esse não é um sonho ruim, é um sonho bom, porque nos faz refletir a nossa vida com Deus. Salomão disse certa vez que era melhor estar no funeral do que estar numa festa, porque quando estava no funeral, ele refletia a respeito da própria vida. O que está acontecendo hoje nos faz refletir a respeito da nossa própria vida. E depois, na parte que eu aconselhava essa irmã e conversava com ela, eu disse: olha, irmã, esse sonho que você teve não foi um sonho de juízo, mas um sonho de alerta. Um alerta para a igreja, um alerta para mim, um alerta para você, um alerta para a comunidade de esperança, um alerta para a igreja de Jesus em toda a face da terra. É momento de se voltar para Deus, de se arrepender, de consertar a sua vida e viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Mas continuando aqui, porque eu acredito também que esse foi o sentimento desses discípulos. Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, bateu-se o pavor entre eles. Bateu-se um grande medo. E como seriam essas coisas? A partir do verso 10, Jesus também diz algo que é a respeito do nosso tempo. Jesus diz assim: então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes nos céus. Essa é uma das coisas, dos assuntos que se aconteceriam. Essas grandes catástrofes mundiais, essas grandes e terríveis coisas acontecendo em sequência. Nós podemos ver que isso é um sinal de que o início do fim está chegando. Jesus continua a partir do verso 25 e diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Eu quero parar só mais um minutinho aqui. Sabe que depois desses sinais que Jesus está declarando aqui, sobre esses acontecimentos terríveis que trará medo em toda a humanidade, as pessoas vão gemer de medo, as pessoas vão ficar tomadas de tanto medo, aí sim se haverá a vinda do Filho do Homem. Mas o que me chama a atenção não são as catástrofes, não são esses sinais que vai trazer medo na humanidade, não são essas coisas que me chamam a atenção. O que me chama a atenção é o verso 28. O final do verso 28, que diz assim: ao acontecer essas coisas, olha a instrução de Jesus, ao acontecer essas coisas,
Levantem-se e ergam a cabeça. Não é a hora de baixar a cabeça, meus irmãos. Não é hora de entristecer. Não é hora de se lamentar, de ficar com medo. É hora de se agarrar a Deus. É hora de levantar a sua cabeça, erguer a sua cabeça. É hora de se levantar e olhar para o Senhor e dizer: o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Ergam as suas cabeças, olhem para os céus, levante as suas mãos, declare: Senhor, muito obrigado, porque a minha redenção está próxima. É um momento de alegria, assim diz o Senhor. É um momento de felicidade, assim diz o Senhor. Embora não se compreenda bem, mas é um momento de alegria, é um momento de felicidade, porque é um momento de nós sermos resgatados e remidos. É um momento de glória para a igreja do Senhor. Nós vamos ser, a nossa redenção está marcado o dia. E isso é o que Jesus está dizendo aqui. É o momento de redenção de vocês. É o momento de cumprimento de toda a palavra. É o momento de cumprimento de toda a palavra. Aí o verso 34, ele dá um aviso para o final. E eu quero que você grave bem isso. Porque aqui ele está falando para os discípulos. Pensem bem aqui, ele fala para os discípulos acontecimentos que acontecerão na geração deles, acontecimentos que acontecerão nas outras gerações, que no caso são as gerações que estão para frente, mas ele dá um exemplo para aqueles discípulos que serve para todos nós. Ele faz um aviso para aqueles discípulos que serve para todos nós e é para os dias de hoje e o dia de amanhã até a volta dele. Aí aqui no verso 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E sejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo aqui, irmãos, é claro o que ele está falando aqui. Ora, não é momento de ter medo, é momento de cuidar da própria vida. É momento de cuidar como está a sua vida espiritual com o Senhor. É momento de não relaxar. E sabe, antes desses acontecimentos que nós temos vivido hoje, se eles fazem parte do tempo do fim ou não, nós vamos saber amanhã. Mas se não fazem parte, no mínimo, eles fazem parte de um alerta de Deus e de um sinal de Deus que é preciso mudar a nossa forma de vida com Ele. Quantas pregações na igreja eu não preguei chamando a atenção da igreja, porque nós deveríamos mudar os nossos comportamentos. Quantas vezes, olha, nós precisamos nos voltar para Deus, buscar mais ao Senhor. Quantas vezes nós não falamos sobre isso? Quantas vezes Deus deu palavras de alerta que nós precisávamos voltar para Ele e fazer boas escolhas? Mas começou a acontecer sinais que estão chamando a atenção da igreja. Volte-se para o Senhor. Ontem também, hoje de manhã eu vi um áudio longo que me mandaram a respeito de um pastor, irmão, assim dizia no áudio, na descrição, que tinha recebido uma revelação do Senhor e que era um tempo do Senhor. E eu vi todo aquele áudio, eu vi tudo. E depois que eu vi aquele áudio, eu comecei a refletir em tudo que eu vi. Eu não posso desacreditar naquele irmão falou, mas eu posso dizer uma coisa, e que você que também tem ouvido todas essas coisas, o que se faz uma profecia ser verdadeira é quando ela se cumpre. É quando ela se cumpre. E tudo que Deus falou vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai se cumprir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por você estar participando. Em nome de Jesus, obrigado a minha esposa. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.